Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muita alegria que estamos dando início a mais um Evangelho no Lar. Hoje com mais alegria ainda, porque meu irmão saiu do hospital, porque meus pais e as minhas irmãs estão todos bem. Então é com muito carinho que a gente faz hoje o Evangelho no Lar. Com muita gratidão a Deus e a todos vocês que desejaram tanto bem, falaram palavras tão boas pra gente ali, através dos comentários, dando a maior força, que eu tenho certeza que se essa força não existisse, esse pensamento bom de cada um de vocês, se essa corrente toda não se formasse, certamente o desfecho poderia ter sido de outro jeito. Então agradeço de coração a todos vocês que colaboraram com tanto amor. Agradecemos também pela companhia de toda a espiritualidade, por estar conosco neste momento, a todos vocês que participam do Evangelho, que dividem com a gente os comentários, um pedacinho da vida de cada um ali, que nos traz tantos exemplos bons. É sempre muito bom essa troca. Então a gente agradece muito por ter esse momento, que é um privilégio para a gente estar lendo os comentários, e tenho certeza que para todas as pessoas que participam e que crescem através dessa troca. Bom, gente, a gente pede que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho no Lar online, ele é feito todas as quintas-feiras, às 20 horas. Mas vocês podem estar escolhendo um dia, até que teve gente que nos perguntou ali nos comentários, né, que pergunta se pode ser feito em outro horário. Claro, gente, fiquem à vontade, pode ser feito sim em outro horário, mas aquilo que eu sempre digo, vocês combinem com a espiritualidade, com Deus. Até quem pergunta é a Zenira Englert e Silvana França. Elas fazem a mesma pergunta. O evangelho normal, tá? O nosso evangelho de dia aqui da nossa casa. A gente tem o nosso horário de fazer com a nossa família, com nossos filhos, né? Eu e o Júnior. Desculpa, não me apresentei para quem está nos escutando a primeira vez. Eu sou a Janete, estou aqui com o Júnior. Então, quando a gente faz o nosso evangelho, vou dar um exemplo nosso. A gente faz toda segunda-feira, às 20h30. Isso é um combinado que a gente fez com a espiritualidade e que eles estarão aqui dentro do nosso lar nesse dia. Por um grande acaso, aconteceu alguma eventualidade, alguma coisa que a gente não pôde estar aqui nesse horário, a gente vai comunicar à espiritualidade, porque assim como a gente tem um compromisso, eles também têm compromissos, a gente vai comunicar e a gente vai então fazer na próxima segunda. Quando isso acontece, é muito raro, né, Júnior? Acho que é bem raro, acho que nem acontece, mas tem gente que tem dificuldades com o horário. Se caso, vamos supor que a gente não possa mais fazer, agora eu estou fazendo um curso toda segunda-feira, vamos supor, e eu não posso estar mais fazendo nesse horário. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou comunicar através da minha prece, eu vou comunicar a espiritualidade, e então eu vou combinar um dia e um horário que eu possa estar sempre fazendo, mas tenha um compromisso de estar sempre fazendo naquele dia, naquele horário, tá? O nosso Evangelho no Lar, por ser online, vocês podem também estar fazendo conosco aqui hoje, quinta-feira, às 20 horas, não tem problema nenhum, e escolherem isso para estar fazendo todas as quintas-feiras, às 20 horas. Mas quem não pode, quer estar fazendo em outro momento, pode estar sim, porque esse mesmo compromisso que a gente tem com vocês,
com vocês, né, de estar falando que a gente está aqui às 20 horas toda quinta-feira, esse mesmo compromisso a gente tem com a espiritualidade. E eles sabem que esse evangelho é online. Então as pessoas perguntam, mas será que a espiritualidade vai na minha casa mesmo? Por ser online? Até tem uma pessoa que pergunta que é o Eurídices Veloso. É uma senhora muito querida. Então ela pergunta, será que vai mesmo? Com certeza vai, porque esse é um combinado nosso também com a espiritualidade, e a espiritualidade tem esse compromisso com todos vocês que nos escutam. Esse trabalho, com certeza, não foi feito eu e o Júnior que inventamos isso, com certeza foi a espiritualidade que através da gente, do Eri, não sei, né, a gente acabou apresentando esse evangelho, mas poderia ser, eu sempre digo isso aqui, poderia ser qualquer um de vocês. Nós somos pessoas como vocês, a gente não é nem mais nem menos, nós estamos no mesmo nível, nós estamos no mesmo lugar, estamos encarnados aqui junto com vocês, aprendendo também. Então nós não somos especiais por isso, ou melhores, ou mais, não. Nós estamos aqui como vocês estão. A gente aprende com os comentários de vocês. Que bom que todos nós estamos juntos nisso. Então, fiquem tranquilos que vocês podem estar escutando, se vocês não quiserem fazer o evangelho todas as quintas-feiras, 20 horas, porque vocês não têm tempo às 20 horas, mas vocês querem fazer em outro momento, pode ser feito também. E se vocês já têm um outro dia da semana que vocês fazem com seus familiares ou fazem sozinhos e só querem escutar o nosso evangelho para se sentir melhor, para levantar o astral, também não tem problema. A gente faz isso, a gente sempre diz isso, a gente usa o nosso exemplo. Quantas vezes a gente está para baixo? Como foi o caso das 2 semanas que se passaram, que foi o aniversário do Júnior dia 11, que eu até fiquei triste, porque eu imaginei falar outras coisas, né, no dia do aniversário dele, para ele, e eu não estava legal, porque foi o dia que a gente recebeu a notícia que o pai e a mãe estavam com Covid, e meu irmão já estava no hospital, e mais 2 irmãs, então foram 5 pessoas da nossa família, e aquele dia para mim foi muito marcante, foi muito forte, eu tive que me segurar muito. Por quê? Porque eu sou errante como todos nós somos, estou aqui encarnada, é a minha família. E tem até, eu achei muito bacana ali o professor Carlos Roberto, ele diz que sentiu essa sintonia, que a gente não estava legal. E para vocês terem uma ideia, como tem pessoas que sentem e tem pessoas que não sentem. Mas a gente realmente não estava legal, apesar de ser um dia especial, que era o dia do aniversário do Júnior, eu não conseguia estar completa aqui. A minha mente estava em outro lugar, eu não consegui. Eu até faço um curso, às quartas-feiras eu faço um curso online, e eu não pedi licença na quarta-feira porque foi impossível para mim fazer na semana seguinte, porque o meu irmão tinha piorado, né, no caso, e eu não tinha condições nenhuma, ainda mais o pai e a mãe, vocês sabem o problema da mãe. Mas vamos lá, eu não posso falar muito porque nós estamos no evangelho. Então vamos voltar aqui. Todos estão bem agora, graças a Deus. Meu irmão voltou para casa, está se recuperando, todos estão bem. Vamos agora então entrar na sintonia, vamos acalmar nossos corações, vamos esquecer de todos os problemas que tivemos durante a semana, de tudo que é ruim que a gente possa ter visto na televisão, de tudo aquilo que nos abalou. Vamos esquecer de todos os problemas, gente, que tivemos. Vamos agora entrar em sintonia com a espiritualidade superior, com Deus. Vamos abrir nossa mente, nossos corações. Mesmo essas pessoas que perderam parentes, como teve vários relatos ali de pessoas que perderam familiares. Vamos agora, neste momento, deixar que o amor entre dentro do nosso coração, para que vocês consigam levar um pouco de paz através do pensamento para esses familiares que partiram, para que eles também sintam a nossa sintonia aonde eles estiverem, que eles sejam super bem recebidos no plano astral. Então que todos agora, numa corrente de amor, de luz, que sejamos abertos para Deus,
para que Ele entre dentro dos nossos lares, para que eles retirem daqui qualquer pensamento inferior, qualquer tristeza. Que agora então a gente receba todo esse amor. Respirem fundos e sintam. Sinta toda a vibração boa que eles nos transmitem nesse momento, como um passe. Vamos agora então à nossa oração. Hoje eu leio o poema divino que foi dividido com a gente com a nossa amiga Su Uchoa. Ela deixou aqui pra gente, então vamos ler. Pai nosso, que estais no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estais em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Sejas santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em respostas às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com o meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar eu saiba ouvir, que ao invés de julgar eu busque acolher, que não cultivando a violência eu semeie a paz, que dizendo não às exigências em demasia possa todos agradecer. Perdoe-me assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humildade, estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, que me tornam escravo da minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal,
de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigada, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e os sintonizamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Que assim seja. Obrigada então a Su Ochoa, que nos deixou esse poema. Vamos agora então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil então a gente compreender. Estamos no capítulo 21, item 1, 2 e 3 são itens curtinhos. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não se colhem figos dos espinheiros e nem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira coisas boas do seu coração, e o homem mau tira coisas ruins do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, versículo 46 a 45. Item 2. Jesus recomendou: guardem-se dos falsos profetas que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos que roubam. Vocês os reconhecerão por seus atos. Por acaso se pode colher uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vocês a reconhecerão pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Item 3. Jesus disse: tomem cuidado para não serem enganados, pois vários virão em meu nome dizendo: sou o Cristo, e enganarão muita gente. Vários falsos profetas se levantarão e enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos se esfriará, porque a injustiça se multiplicará. Para aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Desculpa, gente, que estava meio apagado aqui para mim. Então, se alguém disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acreditem, pois irão se levantar falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5, 11 a 13, 23 e 24. Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, 21 e 22. Olá, bom estar com vocês de novo, é uma alegria nos encontrarmos, né? O que a Janete falou ali no início é bem fato.
e podemos trazer isso até para o nosso contexto aqui. Não existe nessa condição humana nada que nos coloque em tamanha aflição como aquilo que a gente não consegue controlar. Bom, e geralmente, ou pior, né? O que nos dá mais dano interno é quando qualquer coisa acontece fora do nosso alcance. Na primeira parte do que eu falei, muitos de nós não conseguem nem controlar os próprios impulsos. Esse é sempre um assunto muito batido no Evangelho, sobre que nós devemos controlar todas as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas reações. E mesmo assim a gente não consegue. Tanto que a gente deixa a raiva tomar conta, a gente deixa a dúvida tomar conta, a gente não acredita em si. Então são N fatores que nós percebemos nessa vida que a gente não consegue controlar dentro de nós. Agora imagina fora de nós. Quando um filho fica doente, estou falando de todo mundo, né? Que a gente quer porque quer resolver esse problema e não conseguimos. É claro que essa aflição se dá porque nós somos humanos. À medida que a gente vai caminhando e vai passando pelas barreiras da vida, nós vamos descobrindo que, na verdade, tudo tem um porquê, tem um momento e tem uma hora de acontecer. E o melhor, que por detrás disso tem um grande engenheiro. É fantástica a criação de Deus, mas como a gente demora, né, para acreditar nos desígnios, como a gente demora para entender. E aí a gente percebe quando eles dizem, né, os espíritos dizem, é fácil, você só tem que começar a fazer. E a gente vê, não é fácil, é difícil. Mas quando a gente começa a entender o grande engenheiro de toda a criação, estou falando de Deus, a gente vê que realmente pouco foi o esforço que nós se dispomos a utilizar na vida para poder mudar as nossas ações. E pouca foi a nossa fé em relação àqueles que nos cercam, da qual nós não temos forças para poder, né, trocar de lugar, e apenas acompanhamos através de orações, através de tratamentos, né, de tudo que é forma. Aí vem a grande e primeira lição divina. Não devemos ter medo. Coragem é um dos princípios da nossa vida. Se nós acreditamos em Deus e em tudo que acontece faz parte de um grande plano maior, então estamos temendo o que exatamente? E a quem? Sabedores que somos, que a vida continua. Nós não temos dúvida disso, né, Janete e eu? Por que as aflições sempre batem à porta? Porque falta ainda para nós a determinação. Olha que palavrinhas diferentes, né? Primeira, coragem, determinação. A determinação de abraçar a vida como ela se apresenta. A maioria de nós foca muito nos problemas, mas bota a focar nisso e parece que não existe mais nada. Mas quando a gente levanta a cabeça para respirar, tomar um ar, que muitas vezes a gente está tão sufocado, a gente olha e existe um universo infinito, grandioso. Então a gente não deve ter medo das coisas. A gente deve sim ter conhecimento, buscar, é claro, né? Buscar sempre uma melhor condição, evitar extravagâncias, né? Tanto que os espíritos sempre comentam de evitar os exageros de qualquer parte e de qualquer modo.
Mas aí vem a questão, né? Por que eu estou falando disso, aproveitando o gancho da Janete, e o que isso tem em relação a ver com o texto do Evangelho que ela disse? É que se a gente não entender, se nós não entendermos que todos temos falhas, a gente acaba idolatrando outras pessoas. A gente acaba criando expectativas em cima de outras pessoas e não em cima de nós mesmos. Compreenderam? Pegando as palavras da Janete, não é Janete Júnior que faz o Evangelho, tanto é que isso aqui foi um convite do plano espiritual, através lá do grupo, através de médiuns, através de vamos fazer, vai, quem vai trabalhar, quem vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles vão na casa de vocês, mesmo sendo gravado, mesmo que vocês escutem não sendo na quinta, em qualquer dia, eles vão estar lá. A combinação é deles, é eles que vão até a casa de vocês levar paz para as aflições, calmaria, cura para quando é possível a cura, para quando é necessário. Lembre-se que para eles, nós aqui estamos num grande laboratório de aprendizagem. A vida verdadeira é lá. Tem muito trabalho, tem muitas tarefas, tem muitas coisas que eles fazem. Então, quando a gente retorna, nós estamos retornando para casa, é recebido com alegria, né? Também depende muito do que a gente faz, muito do que a gente faz aqui. Então, isso serve sempre de reflexão, o que nós estamos fazendo. Mas o que isso tem a ver com o texto lido pela Janete? É muito simples. Se nós ainda não conseguimos nos conhecer, como é que a gente pode identificar alguém que aparentemente aos nossos olhos parece ser um profeta, alguém que veio anunciar, né, o mundo de Deus, o mundo espiritual, ou até usar as palavras de Cristo para isso, né? Como? Se nós não conseguimos administrar as coisas da nossa própria vida, como é que a gente pode achar que os outros podem? Não somos todos iguais? Não somos todos irmãos? Somos. Então é bem claro que quando o assunto é profetas, como Jeremias, como Isaías, como Batista e outros que nós vamos falar durante esse período que a gente for falar sobre isso, tá? Se prontificaram de uma forma lá no plano espiritual a vir aqui numa condição total de devoção a uma causa. Nós vamos ter muitas pessoas falando de Jesus, de Deus, de apoio à vida, muitos. Se nós acompanharmos o dia a dia dessas pessoas, talvez a gente até se entristeça, porque não correspondem muitas vezes àquilo com que a gente espera. Mas essas pessoas que fazem isso, elas não estão pedindo para que vocês as vejam de forma diferente. Elas estão dizendo que a vida é diferente, a vida apresenta características comuns a todos e que muitas vezes a gente dá um foco diferente para as coisas que nos entristecem, que nos enfraquecem. Então, para a gente reconhecer alguém que seria um profeta, né, como a gente já ouviu falar muitas vezes por aí, lembrar-se dos recados de Cristo quando falava sobre isso. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se a pessoa fala muito de fofoca, de vingança, de ódio, de julgamento dos outros, isso é aquela pessoa. Ela está cheia disso, é o que vai sair para fora. Diferente de quem fala de amor, exemplo Chico Xavier. Estava cheio de amor, só falava de amor, só auxílio, só ajuda. Outra dica que eles disseram ali bem clara: vocês os reconhecerão pelos seus atos. É claro que todo mundo entendeu que as comparações, os comparativos de nós com árvores, e os frutos que nós damos não podem ser diferentes. Se a gente diz que é uma figueira, é óbvio que a gente não pode dar maçã.
A gente tem que dar figo. Não adianta dizer que eu sou uma pessoa boa, mas eu tenho atos que não dizem isso de mim. São frutos diferentes do que eu digo que sou. Então, querem saber de alguém? Não é que se deparou com essa pessoa, nossa, que maravilha. Não, vamos para aí, vamos acompanhar, vamos ver. Vamos ver como é que é isso, vamos ver qual é a história. Porque se alguém se predispõe a isso, ela veio predisposta a isso. Eu acho que é uma coisa assim, uma situação não muito comum. Mas nós vamos ter muitos profetas anônimos aí. Mas muitas pessoas que são totalmente bondade estão infiltradas aí. E ajudando e auxiliando, criando pessoas a vencerem na vida. A gente nem faz ideia, porque não é esse o interesse. Agora tem que tomar cuidado, que é o outro recado que eles dão. Haverá falsos. Haverá falsos por aí que dizem uma coisa, se proclamam, né, verdadeiros prodígios, fazem coisas que deixa todo mundo estarrecido, mas na verdade não conseguem manter isso. Logo, eles fazem coisas que não correspondem, quer dizer, frutos diferentes dessas árvores que eles se dizem ser, né, encontrando maçãs em pés de uva. Pensem nisso. Vai ser o nosso assunto desse evangelho, dos próximos evangelhos que virão agora, sobre, na verdade, qual a função de um profeta, qual o papel. Como eu disse, tem muitos por aí que são pura bondade, são puro amor, são pura atenção. São verdadeiros desconhecidos, a não ser para os necessitados, para os sofredores, para aqueles que precisam de paz. Porque isso não é um título, isso é uma coisa bem simples. Entenderam? Então não se ganha nada com isso. Quem já entendeu a vida, quem está entendendo a vida, já percebeu que não é baseado em honrarias que você vai, no caso, desenvolver um trabalho chamado benemérito ou um partidário de Deus. Pelo contrário, você vai fazer as coisas, você vai automaticamente evoluindo pelas coisas que você faz. Você nem está pensando em se evoluir, você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer lá no plano espiritual aqui. Então pense nisso, a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas então. Agora foi só os comentários iniciais sobre esse assunto. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pai nosso que estais no céu, caminha dentro das nossas casas e de todas as casas das pessoas que nos ouvem. E levem todas as preocupações, enfermidades, temores e proteja as famílias. Proteja nossos amigos, nossos dias, nossas noites. Abençoe essa casa, a nossa saúde e tudo o que nos rodeia. Provê o nosso alimento e que nunca nos falte a sua presença. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual, à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, e que atenda a todos os enfermos, a todos que pediram preces e a todos vocês que participam do Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor.
Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa de todos vocês seja iluminada, que os bons espíritos possam ir em cada cantinho recolhendo tudo que é manifestação negativa e deixando o lugar mais tranquilo, mais arejado, principalmente que possa levar o equilíbrio à mente de todos e que todos possam entender as coisas da vida, as leis naturais, e que possam compreender que ninguém perde ninguém. Existe apenas um retorno à pátria original, que logo todos se encontrarão quando for a hora, né? Para poderem falar sobre a experiência vivida aqui nesse planeta. Que por hora possamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor e não deixar isso ser em vão. Essa experiência de estar aqui entre irmãos que nem sempre apresentam todas as beneméscimas, todas as bondades, tudo aquilo que a gente gostaria de um mundo melhor, né? Mas que por um motivo ou outro caminhos se cruzaram, se entrelaçaram e puderam daí fazer a diferença na vida de um e de outro. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem em paz sempre. Bom, rapidamente encerrou o nosso evangelho, né? Agora, quem quiser está liberado, mas agora vou fazer alguns comentários aqui sobre os comentários que nos deixaram, né? Primeiro, é óbvio, eu vou falar dos aniversariantes, né? Que é uma das coisas que eu gosto. A Cleide Pagnoni fez aniversário no dia que eu faço aniversário. Né? Parabéns. A Valéria Trindade está mandando um aniversário pro pai, né? Que é o seu Cícero Olival, né? A Nelma Aparecida de Oliveira, a esposa da Adriana, né? A esposa do Maurício Hilui, né? Que fez aniversário dia 27, um abraço também para o filho Pedro, né? A Su Shoa, que também fez aniversário, o texto que a Janete leu, foi ela que trouxe. E falar aqui do Maurício? O pai do... Bom, continua. Depois eu acho aqui, porque tem muita a Ângela Tavares, né? A Cristiane Silva, a Cíntia Pena, vamos lá, Miriam Risse, né? O esposo da Dona Maria da Graça Munhoz, né? Bernardo, filho do Alexandre, fez aniversário, mandou um abracinho também para a irmã Gabriela, né? A Márcia Ferreira fez aniversário. Muito legal o depoimento do Alexandre, né? Que é o pai, que comenta ali do filho. Eu achei bem interessante, bem bacana o teu depoimento. Que força, que luz, é isso aí, que coisa boa. E ele realmente vai progredir daqui para frente, cada vez mais. E é muito legal essa tua força, essa tua fé e esse companheirismo que tu tem com as crianças. A Márcia Ferreira e a amiga, só a Márcia faz um dia e a amiga dela, a Sirlene, faz no outro. É festa nos 2 dias, tem que se juntar e dar uma festa só, né? E a Dira Rios também fez aniversário. E por falar no que tu falou aqui do Alexandre... Não, a Dira faz dia 29 de março. Vai fazer ainda, coisa boa. Caixinha à frente. E para falar do Alexandre, né? Vale um comentário, Alexandre, que a gente está aqui não é por acaso. E os filhos que nós temos não é por acaso, né? Às vezes, todo esse confronto que a gente tem com a vida também não é por acaso.
é tudo combinado, é tudo preparado no plano espiritual. A gente tem que descobrir dentro de nós quais são as ferramentas que a gente trouxe para poder conviver com aquilo que nós estamos convivendo. Filhos com necessidades especiais, nós com necessidades, entende? Então a gente já veio pronto para isso. Sabemos que isso faz parte de um progresso, de uma evolução, tanto para aquele que está passando pela situação, quanto para aqueles que são os cuidadores que estão em volta. Então, muitas vezes, muitos pais e mães realmente esquecem da vida para viver para os filhos. Ficam em torno. É como o Bruno, né? Nosso Bruno que ainda está lá no hospital. Um abraço, né, para ele. Então, assim, ó, pais, filhos, todo mundo tem uma combinação, uma ajuda. Existe um porquê de estar junto. Então, não é à toa e você não é a pior pessoa do mundo e não está sendo castigado por nada. Qualquer um de pais e filhos e que esteja envolvido com isso, não é um castigo, é uma evolução, é um processo planejado juntos. Só que muitos não descobrem essa força dentro de si, tá? E acham que são sofredores. Não, tem que descobrir todas as ferramentas e usar as ferramentas da melhor maneira possível. Alguns pais se transformam, que é o caso do Alexandre, se transformam em verdadeiros heróis para os filhos, né? De várias formas. Bom, a Rosa Dada pergunta sobre a oração final, a oração que a Janete fez, né? Ela um chamou de reflexão porque foi escrita num dos comentários, que é o Antônio Carlos, ele tem um ícone chamado Editorial do Bem, e ali ele sempre deixa um texto, sempre nos comentários deixa um texto gratificante, e a gente aproveitou para utilizar um deles, todos são bons, recomendo a todos que deem uma lida, sempre é bom, né? Agora, a Gisele Medeiros deixou uma mensagem do Grupo Espírita Amigos de Chico Xavier, lá de Natal, do Rio Grande do Norte. E é o seguinte, a mensagem, né? Jesus sempre envia o socorro. Basta que prestemos atenção aos sinais, permitindo o auxílio. Gente, é fato. Nós não temos que ter medo. Nós não viemos aqui para sofrer, sempre vai ter o socorro, mas às vezes a gente não enxerga por orgulho, por vaidade, por sentimentos de vingança, então a gente não vê que está vindo o socorro que a gente tanto pediu. Então a gente só tem que prestar atenção aos sinais, para poder se permitir ter o auxílio, né? Obrigado pela mensagem, Gisele Medeiros. Bom, seja bem-vinda também a Paula Costa, a Lourdes Limas, né? Falou da sua irmã, tá tudo tranquilo, fica bem. E logo, né, isso faz parte da vida, do caminho, houve um retorno. Logo se encontrarão para falar, como eu disse, né, sobre todas as coisas. A vida continua, vamos embora. A Helena Mariano. É a prova de cada um, é o momento de cada um, tá, Helena? Isso faz parte da nossa vida, a gente vai passar por essas dificuldades. Então força e coragem, fé em Deus, que seja feito sempre a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, né? Abraços, então, para Nancy. Tá, Nancy Arraes, abraço para Tainá Vop, Wagner Magalhães, a Rosemaria, né? Rosemary, como eu estava falando antes, pais e filhos estão aqui não é por acaso. Uma hora eles vão ter que abrir a caixa de ferramentas da vida. E eu só espero que não seja tarde para isso, tá? Porque a vida continua. Então, mais cedo ou mais tarde, ou nessa ou em outra, eles vão acabar se entendendo. Que bom se eles conseguissem se entender agora, né? Para não perder uma encarnação assim e poder se encontrar e descobrir a maravilha de que é fazer parte da vida de pai e filho, esse amor que existe, essa relação. O Edmilson Ferreira, né? Estava falando do medo da Covid. A gente, Edmilson, na verdade, a gente está instalado num sistema de medo para tudo. Não. Tenha mais fé em Deus. Lembra ali que a própria Gisele falou lá em cima, né? Jesus sempre envia socorro. Basta que prestemos atenção aos sinais, permitindo o auxílio. Quando a gente está dentro de uma doença ou dentro de um barco, a gente acaba perdendo medo porque a gente já está em um outro pensamento. Entende? Então, muitas vezes, todo esse medo assim vem pelo medo do que pode acontecer. Então relaxa, que situações diferentes, coisas diferentes, fica em paz, tenha fé em Deus que vai dar tudo certo e não desampara ninguém. Um abraço para Marielle Gregório, para o Lourenço
Mestrinho. O Lourenço Mestrinho falou dos 11 discípulos. Lourenço, assiste a live que a gente fez aí, procura no YouTube a live do Luz Espírita. Nós também falamos desses 11 discípulos que nem eu tinha percebido isso. E lá a gente comenta sobre isso, tá? Só para encerrar... Só para dizer que a Marlene Gregório, ela está com Covid, né? Então, força, boa recuperação para ti, vai dar tudo certo, com certeza. E só ali para encerrar, assim, eu estava olhando aqui da Andréa Lessa. Bacana esse teu pensamento, mas perdoe-se primeiro. Você tem que se perdoar primeiro, sabe? Você tem que se perdoar primeiro, para depois que você se perdoar, enxergar a vida de outra forma. Você vai ver que às vezes a gente faz coisas assim, sabe, que não são tão graves, tá? Mas muita gente se pune por achar as piores coisas do mundo, aquilo que nós fizemos. Então perdoe-se. Você vai ficar bem melhor. Você vai até sim perdoar de uma forma diferente ou de outras maneiras. Fique em paz, viu? Um abraço pra tua mãe também. Só corrigindo aqui, a Cíntia Pena, ela fala que, tu falou dos aniversariantes, né? A filha dela que é aquariana e a Vera Lúcia também é aquariana, que ela tá comentando. Então, na verdade, a gente tá dando feliz aniversário pra filha, né? A Janete adora esses negócios de aquariano. Gente, eu peço desculpas a vocês, a gente não comentar todos os nomes, né? A gente gostaria muito de fazer, de só responder, mas realmente não dá porque o tempo é curto. Mas eu agradeço de coração todos os comentários que vocês deixaram ali para minha família. Muito obrigado. Teve, assim, vários que eu me emocionei muito. E aquilo que eu já tinha comentado antes, a corrente de amor é muito forte. Então, meu muito obrigado. Eu coloquei aqui vários nomes para dizer, para agradecer, mas não dá tempo realmente, porque foge um pouco do Evangelho. Mas sinto-se todos abraçados, todos agradecidos muito por mim, tenho certeza para minha mãe também. Tá? Um grande beijo aos meus irmãos também. Muito obrigada, valeu de coração. Até quinta-feira que vem às 20 horas. Conto com a presença de todos vocês. Boa noite a todos. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração. Para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje simples sem calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br